Pessoal, eu quero trazer para você aqui o primeiro argumento ou a primeira prova do porquê eu não acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Por que eu creio dessa forma? E qual é a implicação e a relevância que isso tem para as nossas vidas? Eu acredito que você está afirmado em João capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não gosta somente da parte do doce do evangelho, você não gosta somente do doce, mas você quer conhecer, você quer saber todo o conselho de Deus. E é por isso que eu estou aqui para trazer para você essa primeira prova, esse primeiro argumento de por que eu não acredito que a igreja passará pelo período tribulacional. E qual é a implicância e qual é a relevância que isso tem para as nossas vidas, tá bom? Olha só, no livro de Apocalipse é mencionado o termo igreja 19 vezes. Apocalipse capítulo 1, 2 e 3. A palavra ou termo igreja, que em grego significa eclésia, é mencionada 19 vezes. E você sabe que Apocalipse ele não está em uma ordem estrutural cíclica, mas eu acredito em uma organização da estrutura do livro que se encontra numa ordem sequencial e cronológica, tá bom? Então o Apocalipse ele é dividido em três partes: as coisas que viste, Apocalipse capítulo 1, as coisas que são, Apocalipse capítulo 2 e 3, que é o período que a igreja surgiu até o momento do seu arrebatamento, e as coisas que hão de acontecer, Apocalipse 4 até o Apocalipse 22, capítulo 4 até o 22. Então aí, a igreja ela é mencionada 19 vezes no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. E qual é a implicação que isso tem para as nossas vidas? O que isso quer nos dizer? Qual é a revelação que tem apenas nesta contagem do termo ou da palavra igreja, nesses 3 capítulos iniciais do livro de Apocalipse? Quando você percebe que dentro do livro de Apocalipse, no capítulo 1, 2 e 3, é mencionada 19 vezes a palavra igreja, isso quer nos dizer que a igreja está presente nesse período na história da própria igreja, do mundo, dos acontecimentos, né? As coisas que viste é o capítulo 1, aquele momento em que João viu o Cristo glorificado. As coisas que são é o capítulo 2 e 3, aonde a igreja tem a sua existência e está ativa dentro do plano divino de Deus. E é tão interessante que a partir do capítulo 4, que são as coisas que hão de acontecer, até o capítulo 22, a igreja desaparece abruptamente. O que significa isso? Significa que a igreja, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, ela não está mais ativa, não está mais presente na igreja e que ela foi arrebatada. Isso mesmo. A igreja ela desaparece a partir do capítulo 4 e ela só vai aparecer, podemos ali ter vamos dizer assim, ela só vai aparecer a partir do capítulo 19 do livro de Apocalipse e no capítulo 22. E mesmo assim, no capítulo 19, nós temos ali uma revelação da igreja que aparece depois do período tribulacional, tá bom? Apocalipse capítulo 4 até o Apocalipse capítulo 19 é aonde está relatado, aonde temos a descrição do período da grande tribulação ou do período tribulacional. Olha que interessante. Se a igreja desaparece a partir do capítulo 4 de Apocalipse, e só vai aparecer de forma também abrupta
no capítulo 19, no capítulo 22, quando já é ali o encerramento do período tribulacional. Isso quer nos dizer que Deus não designou e que não foi projeto divino da parte de Deus que a sua igreja, os seus redimidos, fossem participantes do período tribulacional e que nem sofressem as consequências e as catástrofes desse período, certo? Recapitulando, Apocalipse capítulo 1, as coisas que viste, e Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, as coisas que são, menciona 19 vezes a palavra igreja. Mas a partir do capítulo 4 do livro de Apocalipse, a palavra igreja desaparece abruptamente, revelando a nós que a igreja não passará pelo período tribulacional, porque a palavra igreja só volta a aparecer no capítulo 19 de Apocalipse, quando justamente a grande tribulação encerra. E ela aparece de novo no capítulo 22, aonde há ali uma fusão da igreja e a própria cidade de Jerusalém, que também é chamada de noiva. A própria igreja diz: ora vem Senhor Jesus. A gente vê também em Apocalipse 19 os santos vestidos de linho fino, puro, branco e resplandecente, que são ali os atos de justiça dos santos. Ou seja, está escrito em Apocalipse 19 que a igreja se preparou para o seu casamento. E o casamento acontece nos céus. O casamento de Cristo com a igreja, com o seu povo, acontece nas regiões celestes. Mas está escrito em Apocalipse 19 que há ali um convite: bem-aventurados são aqueles que são chamados para o banquete de casamento da igreja, a ceia, o grande banquete, que acontecerá na terra, no milênio. Mas qual é a implicação que nós temos? Qual é a relevância que nós temos? Ou qual é a relevância que há para a nossa vida? Qual é a implicação que há para a nossa vida? Saber que a igreja é mencionada 19 vezes no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, que são as coisas que viste e as coisas que são, e qual é a implicação que tem em saber dessa verdade e descobrir que a igreja desaparece a partir do capítulo 4 e só volta a aparecer no capítulo 19 e no capítulo 22. Qual é a relevância disso tudo? Qual é a implicação que isso tem para as nossas vidas? Primeiro, é você saber que a igreja não foi destinada para o período tribulacional. Deus não projetou e não programou, não arquitetou nas eras e nos séculos que a sua noiva, que seu povo, fosse integrante, fosse participante do período da grande tribulação, tá bom? Essa é a primeira verdade. Essa é a primeira relevância. Essa é a primeira implicação. Isso nos alegra, nos deixa feliz, contente. A segunda implicação e a segunda relevância que essa verdade tem para as nossas vidas é você saber, é você entender de uma vez por todas que se você não nascer de novo, que se você não fazer parte do corpo místico que é a igreja de Jesus, a sua noiva, que se você não fizer parte desse corpo universal, desse corpo espiritual e místico, é de que se você não nascer de novo, se você não for regenerado neste período da igreja, você será deixado quando a trombeta soar. Se você não nascer de novo, se você não fizer parte do corpo místico, se você não fizer parte, se você não entrar na arca que é a igreja, você será deixado durante a grande tribulação e você será participante do período tribulacional. Você vai participar, você será um integrante, um alvo
dos grandes juízos que vai abater sobre as nações no período da grande tribulação. Porque está escrito que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus, não será participante. Isso preocupa as nossas vidas. Para que você seja uma pessoa que participa do corpo místico, que é cristã, que é igreja, você precisa nascer de novo. Então a implicação dessa revelação, dessa verdade, são duas. A primeira é que a igreja não passará pela grande tribulação. Glória a Deus. Aleluia por isso. Louvado seja Deus por essa revelação e por essa verdade, desse primeiro argumento, ou dessa primeira prova, ou de por que eu não acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Então, o primeiro argumento é isto. A igreja é mencionada 19 vezes no livro de Apocalipse, no capítulo 1, 2 e 3. A segunda implicação é eu saber e eu entender que se eu não nascer de novo agora, se eu não aceitar a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e permitir que eu nasça de novo, você tem que se permitir. De que forma? Você tem que ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e que nós nascemos da água e do Espírito. Somente você ouvindo a palavra, que é água. A palavra é água purificadora. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você escuta com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito, você permite que essa palavra seja ali uma palavra que lave, uma palavra que seja transformadora na sua vida, você passa a nascer de novo. E quando você nasce de novo, você nasce do Espírito Santo de Deus. É Ele que tem esse poder de regenerar, de restaurar, de fazer com que você renasça de novo. E aí você faz parte do corpo místico ou da igreja do Senhor. E aí você está incluído neste corpo que não participará, que não será integrante do período tribulacional de Apocalipse capítulo 4 até o capítulo 19 e 22. Isso serve de alerta para a nossa vida. Isto serve para que você pare um pouco para pensar e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Peça ao Espírito Santo que Ele regenere você, que você nasça de novo, para que você seja achado digno de entrar pelas portas da cidade celestial e para que você não fique durante o período tribulacional nessa terra, que só Deus sabe a dor e o sofrimento. Só Deus sabe a angústia e a aflição daqueles que viverão aqui durante a grande tribulação. Um grande abraço.